Só assista essa live até o final se você tem plena convicção e fé de que o nosso Brasil vai estar livre dessa corja nos próximos dias, meses ou anos. Eu acredito plenamente, por isso eu faço deste meu trabalho a prática da fé, porque a fé sem as obras ela é morta. Então nós temos que praticar a nossa fé todos os dias. E eu faço isso com amor, porque eu acredito que o nosso Brasil realmente vai começar a acontecer justiça aqui e nós vamos ver o sobrenatural acontecendo neste lugar. O Brasil é um país escolhido por Deus para passar por tudo isso que a gente está passando e para ser exemplo para o mundo quando a gente vencer essa batalha. Você já sabe como é que funciona, já chega deixando o like, compartilha ao máximo, se inscreve no canal e sem enrolação nenhuma, já vou colocar o primeiro vídeo para nós acompanharmos na tela, que é do Deltan Dallagnol, que eu volto a dizer, não confio nem um pouco, é do Novo, então eu fico com o pé muitíssimo atrás que essa corda é do Novo, mas a análise que ele vai trazer é a análise técnica, jurídica, como um bom jurista que é, né? E vamos ouvi-lo então, o que ele tem a dizer sobre o tiro no pé que os deuses do Monte Olimpo deu nos últimos dias aí, censurando as redes sociais. Vamos ouvi-lo. O STF cavou a própria cova ao censurar as redes sociais? Como assim, Deltan? Que história é essa? Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, como que a responsabilização das redes sociais por conteúdos postados por usuários pode ter sido a cova que o STF cavou para si mesmo. Segundo, vou te mostrar como que um deputado americano está colocando ainda mais pressão para que Trump sancione os ministros do STF. E terceiro, por fim, eu vou te trazer novidades quentíssimas a respeito de como que está a situação das punições americanas contra os ministros do STF nesse exato momento. Bora então direto ao primeiro ponto, com a matéria que não é da imprensa brasileira não, é do jornal britânico Financial Times, respeitadíssimo, foi publicado em inglês e eu traduzi aqui pelo Google para vocês. É simplesmente um dos jornais mais importantes do mundo, olha aí. Supremo Tribunal Federal decide que plataformas digitais são responsáveis por conteúdos postados por usuários. E agora preste atenção aqui na linha fina. Decisão corre o risco de atiçar sanções. Atiçar tensões com os Estados Unidos em meio a acusações de censura de grupos da mídia social. Eu trouxe essa matéria aqui para vocês. Inclusive, falei muito sobre isso, porque realmente foi um tiro no pé de bazuca. E quando eu vejo o Deltan Dallagnol falando exatamente aquilo que eu disse, e eu não sendo jurista, mas é aquilo que eu disse para vocês com a fé, e a gente analisando o cenário, não precisa nem ser jurista ou ter estudado 1 ano ou 2 de direito. Não. Você consegue perceber, qualquer pessoa que faz uma análise minuciosa do cenário atual político do Brasil está vendo que dessa vez eles se lascaram bonito. Pois é, gente, a tensão que já existia acabou de ficar ainda maior. O Google já se manifestou, inclusive, sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Olha aí. O Google disse que isso pode impactar a liberdade de expressão. O que é claro que é um eufemismo, né, gente? Vai esvaziar, vai minar, vai erodir de vez a liberdade de expressão. E a Meta também se manifestou, dizendo estar muito preocupada. Preocupada com o quê? Com as implicações da decisão do STF sobre a liberdade de expressão e as milhões de empresas que usam nossos aplicativos para crescer seus negócios e gerar empregos no Brasil. Gente, me diga uma coisa. Se essas empresas já faziam lobby por punições aos ministros do STF junto ao Trump antes dessa decisão, imagine a pressão que elas vão fazer agora lá na Casa Branca por essas punições. O quadro, então, é de tensão geral. E para mostrar isso para você, eu vou agora para o nosso segundo ponto com essa notícia aqui que foi publicada pelo portal Metrópolis. Deputado dos Estados Unidos pede a Rubio sanções urgentes contra Moraes. E olha, não foi qualquer deputado não, viu? Foi simplesmente o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Representantes, o deputado Chris Smith. E ele mandou uma carta ao secretário de Estado, Marco Rubio, pedindo a adoção de sanções urgentes contra Alexandre de Moraes. Dá uma olhadinha aqui comigo no que ele escreveu, ó. Os fatos agora, diante de nós, estão além de disputa. As autoridades brasileiras têm usado mecanismos da Interpol para perseguir dissidentes do exterior. Elas tentaram contornar canais formais para pressionar diretamente as autoridades americanas de aplicação da lei.
Elas coagiram empresas americanas a restringir a liberdade de expressão legal. E elas buscaram aplicar ordens judiciais estrangeiras para suprimir a expressão política protegida pela Constituição dos Estados Unidos. Em meio a esse cenário de novas pressões por punições contra os ministros do STF, que estão vindo de gente poderosa como mega empresas e deputados americanos, a decisão do STF de censurar as redes pode ser o estopim de uma reação duríssima do governo americano, que já declarou que não vai mais tolerar censura contra empresas e cidadãos americanos. E nesse contexto, eu quero trazer para vocês agora o nosso terceiro ponto, que são novidades quentíssimas sobre o estado dessas sanções lá na Casa Branca. E eu vou trazer essas novidades aqui a partir de duas matérias, uma que foi publicada pelo UOL e outra publicada pelo Metrópolis. Dá uma olhadinha então o que disse o UOL sobre isso. Parlamentares envolvidos na empreitada das punições contra Moraes ouvidos pelo UOL asseguram que tanto Trump quanto Rubio estão convencidos sobre a validade de punir o juiz da Suprema Corte. A aplicação da lei Magnitsky dependeria meramente de superar entraves burocráticos e falta de prioridade do assunto em um mundo conflagrado. Ou seja, já haveria ali um consenso, uma decisão dentro da Casa Branca para punir o Moraes. E as duas únicas coisas que estariam impedindo essas sanções de sair do papel são questões burocráticas, como o trâmite legal do processo, e os conflitos geopolíticos recentes, como os ataques entre Israel e Irã e o ataque dos Estados Unidos às instalações nucleares do Irã, que, gente, são obviamente uma prioridade de política externa americana. Só que, como eu mostrei para acabou a guerra. Essa decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal de regulamentar as redes sociais pode fazer esse assunto ebulir, voltar à tona com tudo na Casa Branca e dar uma nova urgência ao tema, já que as plataformas de redes sociais, certamente elas vão reclamar com o governo americano sobre o que aconteceu. Afinal de contas, essa decisão restringe a liberdade de expressão, que é uma das principais pautas do governo Trump, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo. Bora agora, então. É o que eu falei para vocês, que a partir do momento que eles fizeram isso no Brasil, eles mexeram no vespeiro americano novamente. Vocês entenderam? Eles mexeram no vespeiro que eles não deveriam ter mexido novamente. Eles acharam que essa guerra iria continuar. Eles acharam que as prioridades do governo Trump iriam estar voltadas, claro, para a guerra, para o conflito que estava havendo. E eles se ferraram porque eles tomaram a decisão justamente na época em que acabou-se a guerra. E agora os olhos dos Estados Unidos estão todos voltados para essas sanções. Eu vou pegar minha pipoca, eu vou pegar meu guaranazinho e vou tomar, vou assistir de camarote a queda de cada um desses semideuses do Monte Olimpo que se acham intocáveis. E se você concorda comigo, já deixa o like aqui neste vídeo. Peço para você deixar o like. A gente precisa muito de like, por quê que a gente pede tanto? Porque a plataforma reconhece que o nosso conteúdo é bom e começa a entregar para mais pessoas. Então é rapidinho, é menos de 1 segundo, você deixa o like, verifica também se o YouTube não está tirando seu like, tá bom? E compartilha nos grupos que vocês fazem parte. Grupos da família, cristãos, bolsonaristas, patriotas, tá bom? Para que a gente alcance o máximo de pessoas. Vamos continuar. Para a coluna do Paulo Capelli no jornal Metrópolis. Olha aí. Vamos ver o que ele disse aqui sobre as sanções. Texto sobre STF chega à mesa de Marco Rubio. Gente, olha só, chegou à mesa do secretário de Estado americano. A coluna apurou que o texto elaborado pela Casa Branca, que estipula sanções a Moraes, chegou à mesa do secretário de Estado, Marco Rubio, no último domingo. O governo Trump deverá, em um primeiro momento, concentrar as sanções em Alexandre de Moraes. Olha aí, sanções de Trump ainda miram mais autoridades. Posteriormente, deverão ser analisadas sanções a Paulo Gonet, que está à frente da Procuradoria-Geral da República, por conta da elaboração de pareceres que embasaram as decisões de Moraes. Pessoal, tudo indica que o bambu vai sim gemer, e eu só posso esperar, assim como vocês, que seja logo. A gente não aguenta mais tantos abusos. Deltan já está esperando faz tempo. Gente, eu também. E não vejo a hora disso acontecer, e eu creio que é uma questão de tempo. Uma das virtudes que a gente precisa cultivar é a virtude da perseverança. Como aquela juíza que foi atendida, como aquela pedinte, viúva, que foi atendida por um juiz da Bíblia, depois de tanto insistir que justiça viesse. E até ela foi atendida, diz a Bíblia, não tanto por uma questão de justiça, mas para que parasse de incomodar. Então o que a gente tem que fazer é erguer a nossa voz, da nossa indignação, incomodar, pedir, clamar, atuar, como vários deputados brasileiros fizeram e fazem hoje
ia no passado lá nos Estados Unidos, e agora Eduardo Bolsonaro está concentrado fazendo lá. Então, o nosso papel é curtir, é compartilhar, não só esse vídeo, não meus exatamente conteúdos, o que eu falo todos sempre. aqueles que estão clamando por essa punição, que estão insistindo, ajuda que estão aí, atuando, tá, pessoal? que estão pedindo, que estão criticando, erguer a nossa voz para que venha justiça ao Brasil. E agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você achou de todas essas novidades, hein? Deixou um sorriso no seu rosto? Um gostinho de esperança? Será que o STF cavou a própria cova? Conta aí para mim nos comentários. Conta aí para nós, pessoal. Conta aí para nós nos comentários. É importante a participação de vocês sempre. Sempre eu peço para que você sempre coloque no chat, né? Tanto o chat ao vivo como aqui embaixo. Comente aí. Você tá com esperança? Realmente você acredita? Você tá com fé? Como eu disse no começo, e eu digo em todos os começos das minhas lives e dos meus vídeos. Inclusive, a próxima live é ao meio-dia. Eu espero vocês. Tá bom? Sempre ao meio-dia eu faço lives aqui, eu converso com vocês ao vivo durante as lives. Tá bom? Então, meio-dia, na hora do almoço, não tem nem como errar. Você não vai receber notificação, porque o YouTube tá cortando as notificações aqui do canal. Mas você coloca no seu celular, ó, meio-dia, a hora do almoço, coloca para despertar Mário Robert. Aí você sabe que é para vir aqui pro canal. Todos os dias, de domingo a domingo, eu não tenho folga. Inclusive, meu filho veio me cobrar aqui. Pai, o senhor não tem folga? O senhor não descansa? Realmente eu não descanso, porque o meu Brasil precisa de esperança. Se eu cruzar os braços, um outro amigo meu cruzar os braços, o outro cruzar os braços, a gente entrega o Brasil de bandeja para a esquerda. E a gente não vai fazer isso definitivamente. E eu conto com a sua ajuda neste momento. É só o like e o compartilhamento, mas você pode contribuir para manter esse canal no ar. Vocês estão vendo aqui em cima? Tá piscando. pixmariorobert@gmail.com. Olha aí. pixmariorobert@gmail.com. Qualquer valor no Pix ajuda este canal a se manter no ar. Somente com a monetização do YouTube eu não consigo mais manter este canal, essa estrutura no ar. Mas você me ajudando, eu vou conseguir seguir em frente. Você acredita que meu trabalho é importante para o Brasil? Se você acredita que o nosso trabalho jornalístico aqui no Direita no Brasil é importante para nos livrar desta corja que quer destruir a nossa nação, quer destruir a nossa liberdade de expressão, me ajude com qualquer valor no Pix, com quanto você puder. Agora, nós temos uma promoção. Nós temos, na verdade, uma ação que vai acabar agora no dia 2/7. Faltam poucos dias para você participar desse sorteio, que você pode levar aí nesse sorteio. Esses 2 itens belíssimos, produzidos pela Sil Menezes, que fez com amor para este canal. Ela doou exclusivamente, é um item exclusivo que você vai ter na sua casa. Por apenas R$20 que você mandar no Pix, o seu nome já vai ser automaticamente colocado na lista para o sorteio que eu vou realizar aqui no dia 2/7, na live de meio-dia, ao vivo com você assistindo. Você vai ver se o seu nome vai ser sorteado na hora. Eu vou colocar na tela para a gente sortear o nome. Tá bom? Então, no dia 2/7, eu quero ter a felicidade de falar o seu nome aqui. Então, faça uma doação acima de R$20, de R$20 ou acima. Se você doar 40, são 2 chances de ganhar. Se você doar 60, 3 chances de ganhar. E assim sucessivamente, tá bom? Quanto mais você doar, mais nomes a gente vai colocando aí no sorteio, você tem mais chance de ganhar. Ok? Isso aqui é uma ação beneficente para manter este canal no ar. Eu conto muito com a ajuda de todos vocês, tá bom? Recado dado, vamos para a próxima matéria, outro vídeo que eu trouxe aqui do nosso querido Gustavo Gayer, falando sobre um quebra-pau que teve no almoço, né, entre o Gilmar Sapo e o Nunes, ministros do Supremo Monte Olimpo dos semideuses. Vamos ouvir o Gustavo Gayer, então. Acho que o pau quebrou, hein? Você está assustado e preocupado com a decisão de censurar o Brasil tomada por 11 pessoas que nunca receberam nenhum voto ontem? Eu não. Pois o buraco é muito mais embaixo. Esse vídeo aqui é um trecho da Daniela Lima descrevendo exatamente como que foi o tal almoço no qual o Barroso convidou os outros ministros do STF para decidir como que eles vão censurar e acabar com a liberdade de expressão no Brasil. Os detalhes desse almoço, gente, é de arrepiar. É tão impressionante o nível de colapso do judiciário brasileiro, e ninguém melhor do que a Daniela Lima. É engraçado como ela sabe exatamente tudo o que aconteceu nesse almoço, e melhor parte é que quase tem um quebra-pau entre Gilmar Mendes e Cássio Nunes. Vamos lá. Bastidor
inédito sobre essa reunião, que, na verdade, não essa, né? Essa foi a pública. Os ministros passaram ontem mais de 4 horas a portas fechadas, no que seria um almoço, virou um almoço mais café da tarde, e o final dele foi indigesto, por conta desse personagem aqui. Olha como ela ataca o Cássio Nunes, né? Indigesto por conta desse personagem aqui. Que lá, durante essa conversa a portas fechadas, estava falando do ministro Nunes Marques. Vamos entender o macro. O ministro Nunes Marques era o único que faltava votar sobre o Marco Civil da Internet. E durante essa reunião a portas fechadas, me relataram alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Peraí, eu acho que está tendo um problema Aqui, acho que vai melhorar agora. Nunes Marques disse que havia uma preocupação institucional rondando a cabeça dele. Qual preocupação institucional? A de que a decisão do Supremo suscitasse um avanço de outros países sobre as instituições no Brasil. Ele não deixou taxativo, segundo me disseram, relataram os ministros, que, olha, a discussão foi muito acalorada, tá? Essa fala do Nunes Marques levou a uma discussão muito acalorada. Então, todos os ministros estão tentando preservar ali o principal ator dessa... acalorada. O Qual quebrou? Porque o Nunes Marques falou o seguinte: olha, se a gente começar a atacar e criar essa censura no Brasil, atacando as grandes empresas de Big Techs, muito provavelmente vai ter uma reação dos Estados Unidos. Vai mesmo. Digamos, altercação, que foi o decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes. Nunes Marques, então, deu a entender que estava se referindo aos Estados Unidos. O ministro chegou a dizer que tinha informações de coxia, ou seja, de bastidor, de que havia sim uma disposição dos Estados Unidos de avançarem sobre o Supremo Tribunal Federal e sobre seus integrantes por conta da regulação das Big Techs. Ele foi interrompido neste momento pelo ministro Alexandre de Moraes, que disse: o senhor está se referindo à eventual sanção? Eu não estou preocupado. Por que você está preocupado? Porque o ministro Alexandre de Moraes já é alvo de uma ofensiva, não do governo formalmente, né, mas de uma ofensiva retórica e de empresas ligadas a Donald Trump. Neste momento, Nunes Marques disse: olha, eu acho importante que a gente pondere a respeito disso, para não deflagrar uma crise de relações internacionais. Eu, por óbvio, não estou relatando o ipsis literis, mas foi como me foi passado. Impressionante como que ela tem exatamente o que aconteceu dentro de uma reunião onde só tinha ministros do STF, né? É a ventríloca do sistema. Neste momento. Não é ventríloca, né? Ela tem a moral com eles lá, né? Vai saber o que essa mulher faz lá com eles, né? Que ela tem tanta essa moral, essa abertura que os ministros dão para ela, hein? Quais serão os serviços promovidos poressazinha aí para os ministros lá do Supremo Monte Olimpo? Vamos continuar. O decano, o ministro Gilmar Mendes, assumiu a discussão. E o ministro assumiu, abro aspas para um colega dele, como há muito tempo eu não via o Gilmar fazer, fecho aspas. Segundo o relato, o ministro Gilmar Mendes disse o seguinte, que Nunes Marques estava procurando um pretexto para adiar o julgamento, porque sim, o ministro Nunes Marques poderia pedir vista. Ele sinalizou, inclusive. Gilmar Mendes teria dito que ele estava procurando um pretexto para adiar o julgamento. Usando a narrativa de que o Cássio Nunes é bolsonarista, que por isso o ministro do STF deve ser completamente ignorado. E fez questão de ser taxativo. Esse discurso que o senhor está trazendo aqui é o discurso bolsonarista. Constrangeu o colega. O ministro... Olha o nível que chegou a nossa Suprema Corte, gente. Gilmar Mendes disse que havia ali, na fala de Nunes Marques, na sinalização de adiamento dessa decisão, que já está sendo debatida no Supremo há uma década, a intenção de agradar, de atender a um grupo político. O ministro Gilmar Mendes... Olha que loucura! O Gilmar Mendes falando que o Cássio Nunes quer agradar um grupo político. O que o STF tem feito nos últimos 6 anos é única e exclusivamente agradar a esquerda. Eles não têm um pingo de vergonha na cara, né, pessoal? Eles não têm um pingo de vergonha na cara. Olha, é uma palhaçada atrás da outra neste Brasil.
Nós vamos ver a vitória, tá? Não desanima, não. A gente só tá vendo aqui os bastidores. Cara, é muita cara de pau. Mas ainda, repito, então... Ativo, e é o decano do Supremo. Quando tem um negócio da bronca, gente, tem dois personagens que sempre emergem com muito mais autoridade. O presidente da corte, por óbvio, e o decano, que é o ministro mais antigo. Isso conta dentro da institucionalidade. O ministro Gilmar Mendes chegou a dizer que não se cede à chantagem, porque a partir do momento que se cede a uma chantagem, nunca mais é possível parar. Mais ou menos o que aconteceu com o Congresso. A partir do momento que o Congresso cedeu às chantagens do STF, nunca mais parou. Dizendo o seguinte, se ameaçam, né, avançar e o Supremo recua, quem sai enfraquecido é o Supremo Tribunal Federal como instituição. Nesse momento, Nunes Marques recuou e falou, nesse caso, eu vou trazer o meu voto. Pelo menos o Nunes Marques tentou. É isso que é importante. Ele tentou, ele avisou, ele está tentando avisar. Pessoal, vai dar merda. Mas a soberba dos nossos ministros falou mais alto. Passo meia hora para apresentar o meu voto e finalizamos o tema hoje. Fico vencido. E acabou assim, como relatava o Felipe, 8-3. Mas teve bate-boca, discussão, altercação acalorada nos bastidores. Os ministros que por muito tempo, digo, tá há 10 anos o caso lá, né? Muito tempo, trataram, debateram internamente, estavam já ali há horas tentando chegar a um meio termo, construir um texto de meio do caminho. 11 ministros. Tentando construir um texto que vai censurar 217 milhões de pessoas. E a Daniela Lima fala isso como se fosse uma coisa quase democrática, né? Ignorando o Congresso. Cássio Nunes tentou avisar. Pessoal, isso vai dar merda, vai ter reação. Mas a soberba de alguns desses ministros que não entendeu o que está acontecendo falou mais alto e eles compraram uma briga. Agora, deixa eles. Vamos ver o que vai acontecer. Né? O Congresso vai ter que legislar agora e nós vamos tentar fazer de uma maneira que reduza essa censura. Vai ser difícil, a gente vai precisar do apoio popular. Tá ouvindo aí, né, pessoal? Que vergonha. Tá ouvindo aí que eles falam, né? Que o Gustavo Gaia acabou de falar. Ele vai precisar da gente. Ele vai precisar da gente unido e forte. Sem pessimismo, tá? A gente precisa de vocês mesmo para que a gente possa avançar essas pautas aí, principalmente derrubar essa decisão do STF. Então a gente precisa de vocês nessa causa. Desculpa, mas eu tô com uma vergonha da nossa Suprema Corte, dos membros dela, da forma como eles lidam com pautas tão importantes, quebrando pau, sabe? Num almoço para decidir como que vai censurar o Brasil. Bom, Cássio Nunes tentou. André Mendonça fez um voto sensacional. Até o Fachin entendeu a gravidade disso, mas infelizmente foram vencidos pelo sistema. É isso aí. Então, eu trouxe para vocês esses dois vídeos sensacionais, né, aqui neste vídeo. Claro que eu peço para você não desistir do nosso Brasil, a gente não precisa de pessimistas. Então, se alguém chegar aí falando no chat, ou então aqui embaixo, nos comentários, olha, o Brasil, a saída para o Brasil é aeroporto, nada mais funciona no Brasil, não ouça essa pessoa, tá? Porque provavelmente essa pessoa deve ter condições de sair do Brasil, ou não tem, até não tem, é frustrado, é totalmente frustrado, e quer frustrar você também. O covarde, ele sempre vai precisar de alguém para subir nas costas, para depois, quando acontecer a merda, ele chegar para você e falar assim, olha, a culpa é sua, você desistiu juntamente comigo. Aí ele joga a culpa em você. Todo frustrado quer um outro covarde para jogar a culpa. Essa que é a realidade. Então tomem muito cuidado, quando alguém me falar assim, o Brasil não tem mais jeito e tal, você repudia, né? Tá amarrado em nome de Jesus. O Brasil tem jeito sim, a gente vai conseguir vencer juntos, lutando em uma só voz. Vamos bradar a nossa vitória em breve, tá bom? Posso confiar em vocês? Ó, não sai daqui sem deixar o like, tá? Se você esqueceu no começo, deixa o like agora, não sai, é importante. Preciso da sua ajuda. Preciso também que você pegue o link desse vídeo e jogue em todas as suas redes sociais. Todos os grupos que você faz parte, bolsonaristas, cristãos, de direita, para que esse canal cresça cada vez mais e a minha voz chegue ao máximo de pessoas. Nós precisamos nos unir nessa causa
muito mais agora do que antes. Em 2026 vai ser grande demais para ser roubado. Nós vamos vencer essas eleições. Em nome de Jesus, eu agradeço você, sua família, a nossa nação e todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor. Dá uma moral pro Mário Robert? pixmariorobert@gmail.com. Beijão, até a próxima. Tchau, tchau.